Nesse vídeo eu vou te falar por que é tão importante a gente investir na relação familiar. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ativa o sininho para você receber as notificações aí durante a semana. Eu vou trazer um dado bem curioso aqui, inclusive do canal. Não só do canal, né, nas outras redes sociais. Todas as vezes que eu falo dos relacionamentos familiares, eu tenho menos engajamento, menos visualizações. E o que me deixa bem curiosa. Por quê? Porque é muito comum que as pessoas busquem os relacionamentos amorosos. Então, eu quero me apaixonar, eu quero criar minha família, eu quero ter um parceiro, uma parceira para dividir a vida, enfim. Mas eu não quero olhar para todos os conflitos que eu tive na minha família, para as dificuldades que eu tenho no dia a dia, para os meus relacionamentos familiares. Eu entendo que tem um peso, que muitas vezes as pessoas têm histórias difíceis, só que é muito importante. Se a gente não olhar para os nossos relacionamentos familiares, não entender, inclusive algumas questões de funcionamentos familiares, comportamentos que a gente aprendeu ali durante a nossa infância, adolescência, no relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os tios, enfim. Se eu não tenho esse conhecimento, uma clareza, né, desses comportamentos, muito provavelmente eu vou reproduzir esses comportamentos sem perceber. Então, é uma questão bem importante pra gente pensar. Se você tá aqui, ótimo, né? Porque você chegou pelo nome do vídeo e ficou, ou não, né? Mas enfim, espero que fique, porque é muito importante. Então, geralmente as pessoas querem muito uma relação, quero construir a minha relação, quero fazer diferente do que foi, do que eu passei. Se situações foram muito difíceis, claro, a gente quer fazer muito melhor, né? A gente deve buscar sempre a melhora, mas a gente tem que olhar para essas situações do passado, entender como é que eu me relacionei com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, que comportamentos eu aprendi durante a infância, durante a adolescência, agora na vida adulta, e que eu acabo reproduzindo nas minhas outras relações, porque isso acontece, né? Então, comum que as pessoas digam, eu agora me distanciei, né? Tô adulto, vou ter pouco contato com a família e eu vou construir uma vida nova. Ótimo, né? Vai iniciar uma vida, um relacionamento, uma família, mas esses relacionamentos que a gente tem na primeira infância, né? E durante toda a infância e a adolescência, vão moldar alguns comportamentos nossos, vão ser importantes para a formação de comportamento. Então a gente precisa olhar para isso. E mais do que isso, se tem conflitos ali, se ainda tem conflitos hoje na vida adulta, é importante que a gente tente resolver de maneira madura, porque uma coisa é na infância e na adolescência. Agora, estando adulto, a gente tem condições, inclusive neurológica, biológica, da maturidade neurológica para poder resolver conflitos, para poder conversar, para poder entender, para ouvir o ponto de vista do outro. Por quê? Porque isso vai influenciar em todas as suas relações. Então, assim, se você consegue um espaço de muita intimidade, que é a família, o espaço onde a gente mais se expõe, e por isso muitas vezes a gente tem um número maior de conflitos. Por quê? Porque eu convivo muito, porque eu fico muitas horas ali, eu passei muitos anos da minha vida com aquelas pessoas, então eu me sinto mais à vontade, eu tenho mais intimidade e aí eu acabo tendo comportamentos mais inadequados pela própria grau de intimidade, pela quantidade de horas ali que convivem, enfim, diferente do trabalho, por exemplo, que as relações são mais formais. Então, na família, tem uma relação muito informal, muita intimidade, muito tempo junto e que, claro, podem acabar acontecendo mais conflitos do que em outros ambientes. Só que também são nesses conflitos que a gente se expõe no dia a dia, que a gente vive ali, é que a gente vai aprendendo, né? E vai melhorando as nossas habilidades sociais também. Então, é muito importante que a gente olhe para essas relações, como é que tá isso hoje, quais foram as maiores dificuldades hoje. Na infância tive questões ali com os irmãos, por exemplo, hoje já tá tudo tranquilo, mas o que me irrita mais, quais são as ações, as atitudes que eu não concordo, que eu não aceito. Por quê? Se são atitudes ou ações ou condutas que você não aceita na família, muito provavelmente quando você for buscar uma relação, você também vai buscar uma pessoa que não tem esse tipo de conduta, só que você só vai conseguir fazer isso se você tiver clareza de quais condutas você aceita, que questões éticas, por exemplo, você aceita ou não aceita, pensando na família, tendo clareza sobre isso para quando você for buscar um relacionamento, para quando você for conhecer alguém para constituir a sua família. Então é muito importante que a gente lide com os nossos conflitos familiares. Lara, mas é muito mais difícil, eu tive uma história muito ruim, muito complicada.
errada, ok. Então assim, tente entendendo primeiro, veja o que é mais importante, o que é fundamental para você tentar uma aproximação mínima. Vão ter famílias que as pessoas vão dizer, eu não vou poder ser amiga desses meus familiares, eu não vou poder conviver, eu não tenho vontade de conviver. Ok, mas tem que ter um respeito, pode ter uma fala para encerrar uma situação de muita tristeza, de muitos problemas, até para você finalizar uma história e ter a possibilidade de construir novas histórias, né, e construir a sua família, tendo clareza daquilo que você não quer, daquilo que você não aceita, que você não entende como seja uma conduta adequada, um posicionamento ético adequado. Então é muito importante que a gente pelo menos olhe, entenda quais são os conflitos ali no dia a dia, quais são as situações mais difíceis do meu convívio familiar, para que eu não reproduza no meu relacionamento amoroso, no meu relacionamento de trabalho, com os meus amigos, etc. Tá bom? Então é importante sim, pode ser bem dolorido para algumas pessoas, mas é importante que a gente tente olhar e de alguma maneira, né, na vida adulta, diminuir esses conflitos, se não for possível cessar os conflitos familiares, tá bom? Se você gostou deste vídeo, deixa o like. Se tiver sugestões, deixe sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima!